Bom dia a todos, bem-vindos aqui à nossa casa, os missionários e missionárias da Consolata. Hoje é um dia especial, como sabeis, estamos a celebrar a 32ª peregrinação da família da Consolata. Infelizmente, não temos todos aqueles que gostariam de estar connosco e que habitualmente estão. De qualquer maneira, eles estão presentes através da oração e através também, graças a Deus, das redes sociais, a quem saudamos desde já, e depois logo à tarde na Eucaristia, também através da Canção Nova. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os que estão aqui e gostava que levantassem o braço e dessem um berro, tipo como se faz no futebol, os que são de Palmeira. Vamos até Ribeirão, que são os nossos atores e atrizes aqui da Via Sacra. Podem levantar a mão. Vamos descer um bocadinho agora até Águas Santas. E finalmente, os coitadinhos da capital, Zambojal e Lisboa. Agora vamos fazer a onda mexicana, começamos a partir daí, vamos lá. Zambojal. A onda mexicana, lembram-se? Isso. O pequeno almoço foi fraco, mas pronto. Vou passar a palavra ao nosso superior regional, o Padre Gianni Trelha, dar-vos uma palavrinha de introdução e de boas-vindas. Depois então, como já viram, temos o cenário pronto para a nossa primeira etapa desta peregrinação, que é a Via Sacra. Por isso, com uma grande salva de palmas, acolhemos o nosso superior, Padre Gianni. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Tenho o prazer de dar a vós todos as boas-vindas a esta nossa peregrinação. É maravilhoso ver-vos aqui neste dia tão entusiasmados pela participação na 32ª peregrinação da família missionária da Consolata. É obra do nosso fundador, o Beato José Alamán. A vossa presença dá-nos muita força e alegria, porque apesar dos vossos empenhos, deixastes tudo para podermos viver junto este momento único da nossa família missionária. O tema que foi escolhido para nos guiar nesta peregrinação é o seguinte: atreve-te a arriscar a vida. Antes de mais, a vida ensina-nos muitas coisas e interpela-nos todos os dias, quando queremos tomar um caminho e nos encontramos para uma indecisão. Mas o tema da nossa peregrinação ajuda-nos a encarar toda esta questão. Neste tema, destacam-se duas expressões que nos ajudam a refletir e a compreender a sua importância no nosso tempo. A primeira expressão é atreve-te. É algo de urgente que temos que fazer com coragem. É realmente urgente porque o Senhor passa hoje e pode não passar amanhã. E por conseguinte, devemos ter a coragem de enfrentar o que a vida nos pede com as suas interpelações e desafios. A nossa coragem não pode estar ligada ao medo, às coisas que nos amedrontam quando queremos seguir um caminho ou tomar uma decisão. Outra expressão é arriscar a vida. Por um lado, o tema exige urgência e a coragem para enfrentar a vida. O que é realmente arriscar a vida? O risco está sobretudo relacionado com o zelo. Por isso, arriscar a vida não pode ser algo ligado à indiferença. Ou seja, não podemos ser pessoas indiferentes. Não podemos ser indiferentes às escolhas que fizemos.
Portanto, indiferença não, escolha sim. A indiferença e a escolha tornam-se necessariamente zelo, fogo. Assim dizia o nosso pai fundador, o beato José Alamano: é preciso ter fogo para ser apóstolos, missionários. Se formos nem frios nem quentes, nunca conseguiremos fazer nada. E acrescentava: pela minha parte, estou tranquilo diante do Senhor, porque vos dei tudo. Portanto, arriscar a vida significa decidir dar tudo. Arriscar a vida não é um jogo de sim e de não, mas é decidir e dar tudo, dar toda a nossa vida. Quer dizer que não podemos ser missionários só de vez em quando, mas em todas as ocasiões da nossa vida. Mesmo quando trabalhamos, quando estudamos, ou quando realizamos outras atividades. Portanto, não há indiferença, mas sim opções verdadeiras com zelo e compromisso em tudo o que realizarmos. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença e comecemos então o caminho da nossa peregrinação. Obrigado. Obrigado então ao nosso Padre Gianni, nosso superior regional. Esqueci de referir há bocado também aqui os nossos amigos da Cheinça, por isso podem fazer. Agora sim, está completo. E estando completo, vamos então dar início à nossa Via Sacra. Portanto, temos aqui o guião, vocês vão seguindo. Vamos ter 2 leitores que acompanham precisamente cada Via Sacra e aproveitemos então este momento para pedir em primeiro lugar o Espírito de Deus, porque recordando o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, recordamos também o mistério da missão, que é convidar todos a uma vida nova, a uma vida renovada em Deus, nosso Salvador. Começamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos, irmãs e amigos, Jesus continua a viver a sua via sacra na pessoa de tantas pessoas que ao longo da história foram e são injustamente condenadas à dor, ao sofrimento e à morte. Ao mesmo tempo, são muitos os que, como Jesus, arriscam a vida na defesa dos valores que promovem, defendem e valorizam a dignidade de cada pessoa. Ao longo desta Via Sacra, iremos fazer uma viagem por situações em que Jesus nos recorda que o que fizermos a cada um dos mais pequeninos, a Ele o fazemos. Tentemos colocar-nos na pele de quem sofre e é vítima de abusos de vários níveis, fora e dentro das nossas fronteiras, não só geográficas como pessoais. Ao mesmo tempo, renovemos o compromisso de arriscarmos a vida pela verdade, pela justiça e pela paz, como Jesus, que não só arriscou a vida, como a ofereceu por todos nós na cruz, porque não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos e bendizemos ao Cristo. Pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Existem no mundo e perto de nós muitas vítimas de falsos testemunhos. Em 2015, foi notícia mundial a libertação de um homem norte-americano que passou 30 anos no corredor da morte, injustamente acusado de roubo e assassinato, depois que uma juíza recusou as acusações contra ele. A mentira é uma forma de opressão, de discriminação e de intolerância.
porque ela pode causar e causa danos, por vezes irreversíveis, na vida de muitas pessoas. Estão de moda as fake news ou as falsas notícias que ameaçam a segurança mundial, porque podem chegar a pôr em causa a paz e estabilidade das relações entre povos e culturas, bem como a segurança de tantas relações pessoais minadas pela mentira e desrespeito dos direitos humanos. E nós? Condenamos facilmente os outros? Que lugar ocupa a mentira na nossa vida? E que fazemos para procurar e defender a justiça quando nos deparamos com situações de falsidade e de abuso de poder? E que fazemos para corrigir os nossos próprios erros? Segunda estação. Jesus toma a cruz aos ombros. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Existem muitos tipos de cruz, mas eles pertencem essencialmente a dois grupos. As que nos aparecem na vida como desgraças naturais, ligadas à saúde, ao clima, a vários tipos de azar ou má sorte, e as que nos são impostas por outros. A muitos dos pobres económicos é imposta uma cruz muito pesada. Eles são vítimas da cobiça e da ganância dos países ricos ou líderes do seu próprio país. Há milhares de crianças escravas na apanha do cacau, na confecção de artigos de desporto, no tráfico de diamantes e outros minerais. Há crianças forçadas a usar armas em conflitos armados de vários países. Crianças a quem lhes foi roubada a infância e a humanidade. Há também os escravos modernos, homens e mulheres explorados pelo capitalismo opressivo e desumano, condenados a ritmos frenéticos de vida e relações, a salários e condições de trabalho miseráveis, roubados da sua dignidade humana. E nós? Somos causa ou parte do peso da cruz de gente que faz parte da nossa vida? Temos consciência de que alguns deles sofrem também por causa da nossa falta de sensibilidade, de atenção e compaixão? E a dor de outros, de longe e de perto,
Toca-nos o coração ou simplesmente passa-nos ao lado? Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Jesus cai na pessoa daqueles que são obrigados a fugir, de um momento para o outro, do seu país ou região, ficando vulneráveis ao tráfico humano, sexual, à violência, à exploração e miséria, à opressão e discriminação. Recordemos os milhares de refugiados, muitos deles explorados no norte de África antes de atravessarem o Mediterrâneo. Outros, oriundos do Médio Oriente. Recordemos as mulheres norte-coreanas vendidas na China. Recordemos as meninas vendidas ou oferecidas como noivas a homens bastante mais velhos em vários países do mundo. Recordemos os milhões de imigrantes ilegais usados como mão de obra barata, vivendo em condições desumanas e vítimas de organizações criminosas. Recordemos muitas mulheres condenadas à escravatura da prostituição, dentro ou fora do seu país, enganadas com a promessa de trabalho na Europa e noutros pontos do globo, entre tantos outros exemplos tristes e dramáticos. E nós? Damos-nos conta, entre as pessoas que conhecemos e amamos, de quem está escravo de vícios ou situações de fragilidade emocional que deitam por terra a sua dignidade? Que fazemos para os libertar dessa escravidão? Não é pesado, não é missão.
Quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos ao Cristo. Pela vossa pronta cruz, remistes o mundo. Maria experimenta a dor das milhares de mães que, ao longo da história da humanidade, perderam e perdem os seus filhos, incapazes de os salvar. Muitas perdem-nos por falta de alimentação adequada, por falta de medicamentos e de acesso a serviços sanitários. Outras veem os filhos serem vítimas de doutrinas políticas e religiosas que manipulam a sua consciência e liberdade. Outras veem os filhos perderem-se nos caminhos da droga, do álcool ou serem vítimas das muitas formas de tráfico humano e de várias formas de violação dos direitos humanos. E nós? Damos o essencial aos nossos filhos e outros familiares e amigos? Sabemos prevenir a dor de quem amamos? Somos parte da solução para os seus problemas ou parte da causa deles? Quinta estação. Simão de Cirene ajuda Jesus a levar a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos ao Cristo. Pela vossa santa cruz, remistes o mundo. Rezemos por todos os que são cuidadores de familiares doentes e acamados, que viram a sua vida ser interrompida para os ajudarem a carregar a sua cruz, arriscando a sua vida na entrega que fazem de si mesmos por amor. Existem também outros que se dispõem a ajudar e a servir o próximo, como muitos voluntários que o são por várias razões, sobretudo humanitárias e religiosas. Ajudar nem sempre é fácil, porque o egoísmo bate mais forte. Porém, sabemos que o sacrifício de si, mesmo por amor, é uma virtude que nos aproxima do outro e nos torna mais família. E podemos sempre inverter a nossa falta de vontade de servir os outros. Para isso, serve também a conversão do nosso coração e da nossa mente aos ideais proclamados e praticados por Jesus, colocando-nos na pele do outro, dispostos a arriscar a vida para salvar a vida de outros. E nós?
Gostamos de ajudar, mesmo quando nos custa e somos tentados a não o fazer? Somos prestáveis ou inventamos desculpas para não estar presentes nos momentos difíceis na vida de outros? Sexta estação. Verónica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. O mundo precisa de gente que se compadeça do sofrimento dos outros, de forma ativa, não passiva. Há pessoas que se dedicam ao serviço dos mais pobres, das vítimas de vários tipos de violência. Há gente que põe em risco a própria vida para ajudar a salvar a vida de quem precisa. Por exemplo, muitos bombeiros e profissionais de saúde, muitos pais que tudo fazem pelos seus filhos doentes ou incapacitados, os familiares doentes terminais ou daqueles em situação de paralisia ou impossibilidade crónica, que abdicam das suas vontades para os servir e acompanhar. Os esposos que se amam em todos os momentos da vida, cumprindo diariamente o compromisso que assumiram no dia do seu matrimónio, entre muitos outros exemplos. E nós? A quem enxugamos o rosto cansado e sofredor? A quem damos conforto, consolação? Ou esperamos somente ser consolados? Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo,
pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Jesus experimenta e assume no seu próprio corpo as dificuldades de quem não aguenta o peso da dor e da cruz. Há muita gente que conseguiu levantar-se de situações de dor e dificuldade, mas depois, por falta de apoio ou porque apareceram outras dificuldades ou tentações, tornam a cair. Muitos querem sobreviver e fazem de tudo para resistir. Para tal, os amigos são importantes, dentro e fora do grupo familiar, o que cada vez mais parece ser raro de encontrar. A discriminação e a falta de perdão para com quem cometeu algum erro social ou familiar fazem também com que muitos tornem a cair uma segunda vez. É o peso da indiferença e da arrogância, do julgar os outros sem um mínimo de humanidade. E nós? Que fazemos para ajudar quem tornou a cair? Que fazemos para aliviar o peso da sua cruz? Somos tolerantes, acolhedores e compassivos para com essas pessoas, tal como Jesus? Ou temos atitudes farisaicas de superioridade moral ou de indiferença para com quem sofre? Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus conforta as mulheres que choram por ele, como se do filho delas se tratasse. Vendo as notícias nos meios de comunicação, parece que o mal está cada vez mais ativo e forte. Parece que só acontecem desgraças. Porém, há muita gente que não só chora por outros, como arregaça as mangas e se põe ao serviço de quem sofre. Ao mesmo tempo, devemos ter consciência da necessidade de enfrentar a dor com fé e esperança, tornando-nos exemplos destas virtudes tão importantes e fundamentais na nossa relação com Deus e com o próximo. Há pessoas que, apesar de carregarem uma cruz muito mais pesada que a nossa, não desistem de lutar pela vida, não desistem de sorrir, não desistem da esperança, tornando-se exemplos de resiliência e consolação para outros. E nós? Só nos queixamos quando sofremos, culpando Deus, tudo e todos? Ou aceitamos a cruz e carregamos-la com esperança, enquanto ajudamos outros a carregar a sua?
Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, pela vossa santa cruz remistes o mundo. Todos desejamos a felicidade, todos a procuramos e por ela fazemos tudo. Mas para muitos, a cruz não pode nem deve fazer parte dela. Por isso rejeitam o sofrimento e amaldiçoam esta experiência. Muitos são os que sofrem sem culpa nenhuma. Sofrem porque alguns decidiram escolher não o bem comum, mas os seus interesses pessoais. Muitos são os que sofrem continuamente, sem força ou meios para combater e travar esse mesmo sofrimento. Em certas partes do planeta, a divisão entre os milhões que têm pouco e os poucos que têm milhões é revoltante e inaceitável. Mas, mesmo assim, ela acentua-se cada vez mais. E que dizer dos milhões de novos desempregados que esta pandemia continua a produzir? Sabemos, o mundo tem riqueza para todos. O problema é a sua má distribuição e a falta de sentido do bem comum. E nós temos facilidade em partilhar o que somos e temos de bom. Pensamos no bem dos outros ou deixamos-nos tentar facilmente pelo egoísmo e indiferença para com os outros. Décima estação. Jesus despojado das suas vestes. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, pela vossa santa cruz remistes o mundo. Muitos são os que foram despojados da sua dignidade no passado. Muitos são ainda hoje. A Declaração Universal dos Direitos do Ser Humano foi adotada e proclamada
em 1948, defendendo muitos direitos básicos para que cada um de nós possa alcançar um nível satisfatório de dignidade e felicidade ao longo da vida. Recordemos dois dos mais importantes e fundamentais. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Como seria bom se estes artigos não fossem só palavras escritas, mas sim a expressão de atos concretos e práticos. É óbvio que há muito ainda para fazer para que estes objetivos sejam atingidos, mas mesmo que pareça impossível, não podemos deixar de nos questionar e desafiar sobre o que podemos e devemos fazer para que este nosso mundo fique melhor do que está agora. Caso contrário, e como por exemplo, serão cada vez mais os telemóveis que gravam cenas de violência e outros abusos, debaixo da passividade e indiferença de quem grava e observa, e que mais tarde serão vistas com prazer doentio e perverso por milhões de pessoas. E nós? Somos dos que exigem somente os seus direitos? Ou esquecemos-nos dos deveres que também temos de cumprir? E deixamos-nos ir facilmente na onda do vale tudo e do não é comigo? Décima primeira estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo. Pela vossa santa cruz remistes o mundo. A condenação de um inocente é sempre chocante. Certamente, muitos dos que assistiram à morte de Jesus no Calvário ficaram não só chocados, como indignados. Mas a verdade é que muitos abandonaram-no, incluindo os mesmos que foram amados, perdoados, curados e defendidos por ele, começando pelos seus mais próximos amigos. Deste modo, cada um deles colocou mais um prego na cruz, como nós colocamos na cruz de quem está à nossa volta, quando o nosso pecado lhes causa dor e sofrimento. Porém, a cruz não é sinal de derrota, mas sim de vitória. Vitória da vida sobre a morte, da partilha sobre o egoísmo, do perdão sobre a vingança, da paz sobre a guerra, da justiça sobre a injustiça, do coração de carne sobre o coração de pedra, da atenção sobre a indiferença, do acolhimento sobre a discriminação, da família sobre o individualismo. A vida nasce
e renasce sempre que morremos para o pecado, através do amor, da empatia, do serviço e da consolação. E nós? Os pregos na vida de outros ou martelos que os removem? Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A morte é, junto com a vida, um mistério que sempre inquietou o espírito humano. De facto, muitos procuram, sobretudo cientistas e estudiosos de várias áreas, a resposta a estes e outros mistérios, incluindo o do sofrimento. Jesus respondeu ao mistério do sofrimento, não com palavras, mas com a própria experiência pessoal. São muitos os que ainda hoje são condenados a uma morte injusta, violenta, precoce e absurda. Porém, há outros tipos de morte, causadas por atitudes que corroem a alma, sobretudo a arrogância, a ganância, a mentira, a perversidade e a indiferença. É necessário trabalhar e lutar pela defesa da vida, pela promoção da dignidade humana e do seu valor, em vez de procurar respostas desumanas e egoístas para solucionar situações difíceis na vida de certas pessoas. Sim, é preciso arriscar a vida em prol da vida e da defesa dos direitos mais sagrados e fundamentais de cada pessoa. E nós? Sabemos bem que as palavras podem causar sofrimento. Sabemos bem que a solidão e o abandono matam a alma. Sabemos bem que o ser humano morre lentamente, sem amor, sem atenção, sem carinho. Como usamos as nossas palavras e que escolhas fazemos na relação com o outro. Esperei
13ª estação. Jesus é descido da cruz e entrega sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mais uma vez, Maria é protagonista nesta via sacra. Ela que acompanhou Jesus em todos os momentos da sua vida, desde a conceição até à morte. Ela é cheia de graça e bendita entre as mulheres, por ter sido não só mãe física de Jesus, mas também sua discípula missionária, estando presente no nascer da comunidade dos fiéis, chamada Igreja. Deus esteve sempre nela e com ela, e quer estar sempre conosco e em cada um de nós. Cristo celebrou a segunda parte da Eucaristia no Calvário, dando a sua vida por todos nós no altar da cruz. Como tal, devemos viver por Cristo, com Cristo e em Cristo, de modo a transformar a nossa vida numa Eucaristia viva, ativa e criativa, vivendo pelo próximo, com o próximo e para o próximo. Claro, falar é fácil, mas não podemos deixar de nos interpelar e desafiar por este amor imenso e intenso de Cristo por cada um de nós. Até porque quem não arrisca, não petisca, certo? E nós? Como vivemos o mistério do sacrifício da própria vontade em favor da vida e da felicidade do próximo? Somos capazes de morrer ao nosso orgulho e vaidade, ao nosso ego, de deitar abaixo os muros que construímos à volta do nosso coração? Décima quarta estação. Jesus é depositado no sepulcro. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A morte é uma das poucas certezas que temos na vida. Porém, mais do que pensar nela, a vida e missão de Jesus convidam-nos a pensar na qualidade da nossa própria vida, no modo como nos empenhamos em praticar os valores, ideais e mandamentos que nos deixou como herança. Sim, porque não basta ser batizado, não basta ter fé e muitas ou poucas devoções, não basta ir à missa ou rezar de outras formas.
é necessário que a nossa relação com Deus transforme a nossa relação com o próximo. Por outras palavras, é necessário que a oração se torne vida e a vida se torne oração. Devemos aceitar o desafio que a Via Sacra nos proporciona, indo, em primeiro lugar, à raiz desta palavra. Via significa caminho. O mesmo caminho traçado por Jesus durante a sua vida neste mundo. Uma vida marcada, acima de tudo, por um grande amor e paixão pelo Pai, pela sua vontade e pelo ser humano. E sacra significa sagrada, porque é fundada em Deus e no amor ao próximo. Amor este que nos torna sagrados. Viemos com Cristo até Jerusalém para morrer ao que nos mata, para depois podermos ressuscitar com Ele. Ele que é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Com Ele, somos convidados a arriscar a vida, a perdê-la para a ganhar, a fazer dela dom de Deus para tantos. E nós? Estamos dispostos a seguir a via da santidade que conduz à verdadeira felicidade? Santidade não quer dizer perfeição, mas sim busca incansável da descoberta e partilha do melhor que há em nós, numa comunhão profunda com a vontade de Deus. E chegamos à essência da vida de Cristo, ou seja, dando a vida, ela torna-se dom para nós. Então, ao ressuscitar, Jesus confirma coerentemente tudo aquilo que disse e tudo aquilo que fez. Por isso, agora, antes de rezarmos esta oração de São Francisco, vamos rezar a oração da família, o Pai Nosso. Estamos aqui porque somos família. E somos família de fé porque alguém no passado aderiu a um projeto iniciado por Deus, depois manifestado e tornado ativo em Cristo, e em seguida, através da mesma missão que receberam de Jesus, eles, Igreja, começam um caminho que conduz até aos dias de hoje. E após esta caminhada na Via Sacra de Cristo, que reflete também a nossa própria caminhada, somos então convidados não só a ser família, mas a falar desta família a todos à nossa volta. Simbolizando esta oração, estando aqui presentes na 15ª estação em que Jesus não está morto, Ele vive acima de tudo em cada um de nós, nos nossos corações, nas nossas vontades e também na nossa disponibilidade para o serviço e para o amor. Estejamos então atentos à ressurreição que acontece todos os dias, quando nos colocamos a caminho para as Isabéis da nossa vida, para os pobres da nossa vida, para os necessitados da nossa vida. Mas porque ninguém dá aquilo que não tem, enchamos o nosso coração alimentando-nos não só da Eucaristia, mas também de todos os valores que Jesus partilha connosco no Evangelho. E um deles é precisamente o valor da família. Rezemos então como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, e com esta estrada aqui desenhada na terra, simbolizando o caminho e os percursos da nossa vida, vamos então rezar com São Francisco esta oração, comprometendo-nos a sermos então tudo aquilo que desejamos aos outros. Em primeiro lugar, temos que os encarnar em nós, esses valores e essas atitudes, para depois sermos verdadeiramente discípulos missionários de Cristo, missionário do Pai. Rezemos todos juntos a oração de São Francisco. Senhor,
chegamos então ao fim desta Via Sacra, um momento de oração e de comunhão com Deus através do mistério da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, que, como viram, tem muito a ver com a nossa experiência de vida neste mundo. Com o coração missionário visitamos algumas partes do nosso mundo, mas também das nossas relações pessoais e familiares. Passamos então o propósito de sair daqui renovados na vontade de ser mais, de dar mais, de nos entregarmos mais, de morrermos mais ao nosso pecado para sermos mais vida e ressurreição para os outros. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes do cântico final, só um aviso que tem a ver com o próximo momento de tempo. Até ao 12h20, temos agora um tempo de convívio, de recreio, de liberdade, digamos assim, para estarmos um bocadinho descontraídos. Neste momento, enquanto não chega ao 12h20, quem quiser pode também aproveitar para visitar o nosso museu. Ao fundo da rua, onde estão aqueles nossos amigos coletes, logo à esquerda, antes de chegar à rua, tem uma entrada. Aí está o Museu da Consolata, portanto, tem um percurso histórico a nível de arte sacra e depois tem também um pequeno percurso missionário. Quem não o visitou tem a oportunidade de o fazer, para depois, mais tarde, poderem voltar até com família, com amigos, etc., e dar ainda mais valor a esta pérola que temos aqui também na nossa comunidade em Fátima, que é precisamente o nosso museu missionário. E depois então, 12h20, encontramos aqui todos, porque iremos seguir para o almoço no nosso hotel. Terminamos então com o cântico final.